Bom dia para todos, meu nome é Luiz Augusto Oliveira, sou advogado e vou falar um pouco sobre a decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal prolatada ontem, no dia 2/6/2022, falando do tema 1046, sobre a possibilidade ou não de redução de direitos por intermédio de acordo coletivo. Vou começar esse vídeo falando sobre uma divisão de águas aqui, de antes da reforma e depois da reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017. Esse tema 1046, que suspendeu aí mais de 60 mil processos no Brasil inteiro, se refere a casos anteriores à reforma trabalhista, em que se questionava, mais uma vez, a possibilidade de redução de direitos por intermédio de acordo coletivo feito entre a empresa e o sindicato das categorias. Tá? Por quê? A partir de novembro de 2017, com o advento aí da reforma trabalhista, a legislação passou a prever, sim, a possibilidade de que o sindicato, por intermédio de acordo coletivo, a categoria, reduza direitos trabalhistas, caso previstos aí nessa norma coletiva. O sindicato passou a ter, já tinha, mas passou a ter acentuamento da função legislativa para os casos de direito do trabalho envolvendo ali o microsistema entre empresa e empregado. Então, antes da reforma trabalhista, havia o entendimento segundo o qual não era permitido aos sindicatos, a categoria, reduzir o direito por acordo coletivo, porque havia uma previsão legal expressa nesse sentido de proibir a redução de direitos sem a contraprestação, ou que se falava de adequação setorial negociada. E o Supremo Tribunal Federal, ontem, nesse tema 1046, se discutia a possibilidade, era um recurso de uma mineradora, em que se discutia a possibilidade de não pagar as horas extras da jornada itinerária, das horas em itinerário. O que é isso, Luiz? É para aqueles casos em que a empresa está em local de difícil acesso, que não é servido por transporte público, se esse período de deslocamento era computado na jornada de trabalho para fins de pagamento de horas extras. E aí, a tese fixada no Supremo Tribunal Federal, que para esses casos, antes da reforma trabalhista, sim, é possível reduzir direitos por acordo coletivo, ou seja, eles estenderam aí a previsão que já vinha sendo feita na legislação trabalhista pós-reforma trabalhista para o período anterior à reforma trabalhista. Isso tem algumas implicações, Primeiro deles é no sentido de que se valorizou mais uma vez a negociação coletiva, Porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já vinha falando desde a época do PDV, lembra aquela discussão que falava do plano de demissão voluntária? O raciocínio foi basicamente o mesmo. Se o plano de demissão voluntária, para lembrar vocês, se o plano de demissão voluntária foi feito só pela empresa, a empresa, juridicamente falando, ela é mais forte que o empregado, razão pela qual tem aí essa disparidade. Então, se o PDV for feito sem acordo coletivo, não da quitação do contrato de trabalho, o trabalhador pode entrar com processo na justiça. Todavia, se o plano de demissão voluntária for feito por acordo coletivo, ambos estão juridicamente em pé de igualdade. Por essa razão, se o plano de demissão voluntária for feito por acordo coletivo e nele estiver prevendo a cláusula de quitação geral, dá-se quitação do contrato de trabalho. Esse raciocínio que já vinha sendo empregado desde 2014 na Justiça do Supremo Tribunal Federal, aplicável aí à Justiça do Trabalho, foi estendido agora para essa outra questão, envolvendo um panorama muito maior, no sentido de que todos os direitos trabalhistas, com exceção daquele núcleo duro previsto ali no artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, toda matéria infraconstitucional, ela pode sim ser regulamentada, ainda que seja para piorar a condição do trabalhador, por intermédio de acordo e convenção coletiva de trabalho. Então, o que se privilegiou é a negociação coletiva, colocando os sindicatos, a categoria, como um ente fundamental ali de afirmação ou de redução dos direitos dos trabalhadores enquanto categoria organizada. Como eu falei no vídeo anterior, há um tempo atrás, é muito importante que se use isso como uma janela aberta e uma fonte de reflexão para a introdução da nova reforma sindical, Os trabalhadores têm que voltar a participar fortemente da atuação sindical, na defesa aí dos seus interesses, Porque segundo esse raciocínio, que já vem sendo ratificado dia a dia, ainda mais após a reforma trabalhista, o que o sindicato, o que a categoria prevê em dispositivo
de acordo e convenção coletiva vai prevalecer sobre a lei. Então é a hora de se fazer essa revisão sindical, né? Revisão sindical não, para que os trabalhadores voltem a participar dos debates, voltem a participar da negociação coletiva como forma aí de conseguir melhores condições de trabalho e melhores direitos. Porque a gente está entendendo essa decisão como uma deturpação por si só. Ela é uma decisão ruim para muitos trabalhadores. Eu vou explicar os pontos daqui a pouquinho. Mas já começo dizendo que tem que ser enaltecida essa janela aberta como forma das categorias usarem essa ferramenta. Pô, se o STF está falando que o que é negociado prevalece sobre a lei, então vamos conseguir melhores condições de trabalho aqui. Vamos conseguir normas que suplantem, que superem aquelas que estão previstas na lei. Entendeu? Então essa é a mensagem principal. Outro ponto, não pode violar, não pode legislar por acordo coletivo para tirar direitos do núcleo duro ali da Constituição Federal, de saúde e segurança do trabalho, férias. Por exemplo, nesse local de trabalho a gente pode fazer um acordo coletivo que não se aplica às normas de saúde e segurança. Não tem NR aqui, por exemplo. Não tem, sabe, aqui o adicional de insalubridade não vai ser devido mesmo que a pessoa tenha contato com produto químico. Não, isso está vedado, né? O acordo coletivo ele não pode invadir, alterar percentual de adicional de insalubridade ou de periculosidade, alíquota, né? Não, aqui a periculosidade nessa empresa vai ser de 12% sobre o salário mínimo. Não existe essa possibilidade, porque segundo essa premissa do Supremo Tribunal Federal, não pode reduzir o núcleo duro que está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal. Mas pode, por exemplo, reduzir direitos no que se refere ao intervalo intrajornada, por exemplo, que a lei fala que tem que ser 1 hora, mas o acordo coletivo ele pode vir a reduzir esse horário para 45 minutos ou meia hora, desde que tenha refeitório, desde que não tenha horas extras habituais e tudo mais. Então, esse é um ponto. Agora, o que prejudicou os trabalhadores? Esses 60 mil processos que estavam suspensos no Tribunal Federal eram de casos em que a norma coletiva havia reduzido direitos trabalhistas em troca de alguma outra contraprestação. Vamos usar esse exemplo do intrajornada, tá? Vamos supor que a norma coletiva X tenha reduzido o horário de almoço, feita lá para intercategoria. Os trabalhadores quiseram, assim, que a norma reduzisse o intervalo de 1 hora para 45 minutos, porque nesse local de trabalho a gente tem refeitório e não fazemos horas extras habituais. Então, para esses casos em que a justiça tinha dado a procedência, né, tinha dado aí as horas extras para esse trabalhador, sob o argumento de que a norma coletiva não poderia tratar desse assunto, muito provavelmente esses trabalhadores perderão esses pedidos, desde que não tenha sido comprovada no processo outras coisas, por exemplo, o labor extraordinário, ou a ausência de refeitório, tá? Ou a violação desses próprios 45 minutos, ou seja, nos casos em que o trabalhador teve comprovado que fazia horas extras, e foi esse o motivo que fez ele ter êxito no processo, ou que ele não fazia nem os 45 minutos de redução do intervalo, então, além de estar violando a norma, violou o próprio dispositivo do acordo coletivo, que previa aí essa restrição. Tudo bem, reduz para 45 minutos, mas não pode ter hora extra, tá? E tem que respeitar pelo menos os 45 minutos. Então, para esses casos, o trabalhador ele vai ter êxito ainda na demanda. Então, o recado que tem que se dar é para não ter tanto pânico, primeiro, porque a decisão ainda não foi publicada, os processos continuam suspensos. Tá? Depois da publicação dessa decisão, dou como certo que haverão vários recursos de embargo de declaração para realmente deixar essa questão clara, entendeu? Então, a improcedência de eventuais pedidos ou a procedência não vai ser automática, tá? Então, porque os tribunais trabalhistas onde estão os processos suspensos, eles vão ter que, com essa decisão, mandando os processos voltar a andar, quando ela for publicada, quando isso acontecer, tá? Eles vão ter que reanalisar o conjunto fático e verificar se não houve violação da lei e da norma coletiva, para só então, né, daí o veredito, daí a decisão, porque se a finalidade do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento foi no sentido de enaltecer a norma coletiva, é necessário que se analise efetivamente se todos os requisitos da norma coletiva foram privilegiados. Luiz, todo mundo me perguntando isso daqui. Isso influencia em alguma estabilidade que eu tenho previsto em acordo coletivo? Isso tem alguma influência? Vou perder meu emprego?
O que vai acontecer? Não vai, tá? Não vai. Isso não tem nada a ver com norma de estabilidade, porque se a norma de estabilidade ou de garantia de emprego que você tem está prevista em acordo coletivo, ela está valendo e ela está super privilegiada, tá? Então, se o STF está dizendo que o que está no acordo coletivo ele está prevalecendo, parabéns para os sindicatos da categoria que tem esse tipo de cláusula, porque isso vale mais do que a lei, segundo a voz autorizada que é o Supremo Tribunal Federal. Então, você entende usar a diversidade a nosso favor? É para enaltecer a figura da negociação coletiva. O debate ele tem que acontecer pelo menos a cada 2 anos. Porque, como eu falei no vídeo anterior, as normas coletivas elas só têm vigência de até 2 anos. Tá? Não pode ter prorrogação automática. Isso é para ter o debate. É para ter o debate próximo, contínuo. A mesa de negociação tem sempre que estar funcionando. O sindicato ele tem que estar atuante. O trabalhador tem que estar atuante. Ele tem que ser filiado ao sindicato. Não ser filiado ao sindicato agora, a partir dessa premissa tratada pelo Supremo Tribunal Federal, na minha opinião pessoal, não é a saída mais inteligente. Porque você, uma vez filiado e uma vez combatente, você só vai estar melhorando as suas condições de trabalho. O sindicato pode, por exemplo, tá um exemplo assim nas nuvens, ele pode fazer um Ctrl+C das normas trabalhistas anteriores à reforma e um Ctrl+V num acordo coletivo desde que negociado com o empregador para falar, aqui nessa empresa ou nessa categoria, nós não aplicamos a reforma trabalhista na parte do direito material. Todos os direitos que a gente tinha antes da reforma trabalhista estão mantidos. Olha que exemplo legal que pode ser feito. Isso pode ser feito agora. Então, isso está na mão de quem? Dos trabalhadores, da categoria. Então, quando você tem um cenário de adversidade, é muito inteligente usar essa diversidade sempre ao favor. Então, se o recado do Supremo Tribunal Federal, repito, eu estou sendo enfadonho até, mas é muito importante que se diga isso, a janela aberta, deixada para a categoria, trazer todos os direitos que ela entende devidos, é agora. Ela está aberta, está escancarada e as cortinas estão lá com os ventinhos balançando, ó. É a hora da categoria se mobilizar e trazer melhores condições de trabalho, né? Sempre lembrando que é nas situações de adversidade que nascem os melhores direitos, não quando as coisas estão bem. Então o momento é muito oportuno para que os sindicatos e a categoria, né? Que o sindicato é a categoria, são os trabalhadores, tragam aí melhores condições de trabalho, porque a finalidade da norma, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é que categoria e empresas estão no mesmo patamar jurídico, eles estão em equilíbrio, então eles têm condições de criarem normas que reduzam ou que aumentem direitos. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal também, como eu falei, não vai ser a improcedência maciça de todos os pedidos, mas sim a análise detida de caso a caso pelo TST, pelos TRTs, né? Aí, no sentido de que se esse ou aquele trabalhador, no caso concreto, vai ter o pedido negado ou não, de acordo com a premissa traçada pelo STF, que eu vou traçar a tese fixada aqui e vou fazer um comentário sobre ela agora. A tese fixada foi a seguinte: são constitucionais, ou seja, estão de acordo com a Constituição Federal, os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, isso é uma expressão utilizada por um doutrinador chamado Maurício Godinho Delgado, até que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, muito inteligente no sentido disso, que, resumindo isso que eu falei, o pé de igualdade e o sindicato ele tem melhores condições de, analisando o caso concreto ali, o microsistema da categoria, ele conhece as vicissitudes, as peculiaridades da categoria, então por isso ele tem melhores condições de, naquela categoria, trazer o que é melhor para eles. Então, adequação setorial negociada, o setor negociando de forma adequada, trazendo ou retirando direitos, segundo a doutrina desse ilustre professor ministro. Então, fecha esse parênteses. São constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, ou seja, pode reduzir direitos trabalhistas, mas pode aumentar também, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias. Ou seja, pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem um choque entre essa teoria que o ministro Maurício Godinho Delgado diz, né, da adequação setorial negociada, que é o toma lá da cá, eu retiro um direito, mas eu coloco outro para compensar. Ó, o 3D, que legal, retiro um direito.
e traga outro para compensar. Isso, segundo a linguagem do Supremo Tribunal Federal, está dispensado. O acordo coletivo ele pode retirar direitos e não colocar outros melhores em seu lugar, segundo a tese fixada. Desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, que são aqueles do artigo 7º da Constituição Federal, que é o direito de férias, saúde e segurança do trabalho, irredutibilidade salarial, tá? E todo o núcleo duro ao respeito aos acordos coletivos, saúde e segurança do trabalho, como eu já falei. E aí isso fica o exercício para todos darem uma lidinha lá no artigo 7º da Constituição Federal. Então, eu vou ler mais uma vez a tese fixada aqui, para que fique bem compreendido. São constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Eu vou abrir a Constituição Federal aqui. Vou abrir a Constituição Federal aqui para a gente dar exemplos melhores na letra da... A letra da lei ela é sempre muito interessante, né? Então vamos ver aqui o que não pode ser legislado, não pode ser pactuado por acordo e convenção coletiva. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Tem um comando muito importante. Que a finalidade do Constituinte originário lá de 1988 é no sentido de que os direitos trabalhistas previstos na Constituição e na CLT e nas normas esparsas são mínimos. Então, a norma coletiva ela vem sempre para criar melhores condições de trabalho. Essa é a finalidade. Mas também, por essa ressalva do Supremo Tribunal Federal, pode reduzir. 1. Relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa no termo da lei. Não pode prever nesse local de trabalho aqui, nessa categoria, posso fazer dispensa discriminatória. O cara tem câncer, pode ser mandado embora por justa causa. Não pode, tá? Não pode legislar sobre seguro-desemprego. Aqui nessa empresa não temos seguro-desemprego. Ou aqui nessa empresa não temos fundo de garantia. Ou nessa empresa pode pagar valor que menor que o salário mínimo. O piso salarial da categoria não existe mais aqui. Aqui nessa empresa a gente pode reduzir salário? Não pode. Tudo eu tô falando que não pode fazer, tá? Pode receber menos que o salário mínimo. Aqui não tem 13º salário, então não pode falar sobre 13º salário. Aqui não pode falar, por exemplo, que não tem adicional noturno, né? Isso a norma coletiva não pode falar. Nessa empresa que, por exemplo, não tem participação de lucros e resultados, a norma coletiva ela pode traçar, ela deve traçar, né? PLR, tá? Aqui nessa empresa não pode ter salário família. O salário família está no artigo 7º da Constituição Federal, tá? Horas extras é uma polêmica aqui, ó. O inciso 8º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de jornada mediante acordo e convenção coletiva. Aqui é o grande ponto que desagou o recurso extraordinário do tema 1046. A jornada de trabalho ela é constitucionalmente prevista e é uma matéria umbilicalmente ligada à saúde e segurança do trabalho, porque a jornada extenuante é um dos fatores que mais faz trazer estresse, acidente de trabalho, baixa produtividade, todo mundo perde com hora extra, tá? E havia muita polêmica dos acordos de compensação. O Tribunal Superior do Trabalho tem até uma súmula muito importante, a súmula 85, que fala disso, que pode haver acordo coletivo ou até acordo individual para fazer acordo de compensação de jornada. E isso, de acordo, embora seja uma norma de saúde e segurança de trabalho, o que o legislador e o STF disseram é o seguinte: se houver hora extra, ela tem que ser paga. E se tiver acordo de compensação de jornada, ele vale. Entendeu? Não é que fala assim, nessa empresa a gente vai trabalhar e não vai compensar e tá perdoado. Isso, o trabalho em troca do prato de comida não tá permitido, tá? Jornada ininterrupta de turno de revezamento tem que ser de 6 horas. O DSR não pode ser negociado. Não vamos ter DSR aqui. Domingo é de graça para todo mundo. Isso tem que ter, né? Adicional de hora extra não pode, né? Que é de 50%, tá na Constituição Federal aqui. Férias do inciso 17 também, gozo de férias anuais, não pode legislar sobre isso, né? Suprimindo aqui nessa empresa, essa categoria, o direito às férias, o cara tem que trabalhar 3 anos para ter férias de 3 dias. Não pode legislar sobre isso, a norma coletiva não pode ver.
não pode tirar direito da licença paternidade e licença da maternidade, ele tem que enaltecer o mercado de trabalho da mulher, o aviso prévio tá blindado também, não pode tirar o aviso prévio, tá? Aqui, o importante, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. NR não pode tirar, percentual de adicional de insalubridade ou periculosidade, a existência de adicional de saúde, de periculosidade e insalubridade também não pode tirar, não pode falar sobre aposentadoria, só para melhorar. Aposentadoria, estabilidade pré-aposentadoria, que em muitos casos é de 18 meses, eles podem aumentar esse ou reduzir, mas tem que estar respeitado aí a aposentadoria. Assistência dos filhos para creche, para aquelas grandes empresas que têm creche, eles não podem tirar também. E aqui eles enaltecem o principal ponto do artigo 7º, inciso 26, o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. Olha como é importante a negociação coletiva no direito, o direito sindical, o direito coletivo é tão importante que ele tem assento em vários dispositivos da Constituição. E até aqui nos direitos individuais dos trabalhadores do artigo 7º, ele vem previsto aqui, tá? No inciso 26, como o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. A proteção da automação, por exemplo, do caso da polêmica dos frentistas de postos de gasolina. Por qual razão só aqui no Brasil tem frentista de posto de gasolina? Por conta desse artigo 7º da Constituição Federal. E também pelo fato de que todo mundo que trabalha com carro, se abastecer sozinho, lá na bomba, todo mundo vai ter direito ao adicional de periculosidade, né? Todos os brasileiros teriam adicional de periculosidade, né? Então, são institutos que caminham juntos. Tem uma curiosidade aqui, foi por essa razão que... Lembra que um tempo atrás você ia no posto de gasolina, viu um monte de gente te oferecer bala, chiclete, seguro de carro, seguro de vida, cartão de crédito. Por que essas pessoas sumiram? Porque eles começaram a ganhar adicional de periculosidade, porque eles estavam ali trabalhando do lado da bomba, né, de gasolina, exposto ao risco acentuado de morte. O seguro de vida nos casos de acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização que esse está obrigado a incorrer nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade civil. A categoria ela não tem autonomia para retirar a possibilidade de responsabilidade civil dos trabalhadores. Aqui é um assunto muito importante, olha. Se o trabalhador ele tem previsão numa norma coletiva de uma estabilidade, de uma garantia de emprego, pelo fato de ter sofrido uma doença do trabalho, ou um acidente de trabalho, ou uma doença ocupacional, não pode tirar, tá? Ou então, se ele sofreu essa lesão, não pode pactuar falando assim, olha, nessa categoria aqui, se o cara teve o braço amputado, tá perdoado, a empresa ela só tem que pagar o seguro de vida mesmo, e tá tranquilo, aqui não tem o empregador tá liberado, não tem indenização pela responsabilidade civil. Proibido, núcleo duro do artigo 7º da Constituição Federal. Prescrição dos direitos trabalhistas. É direito processual já, é vedado fazer isso, né? Prescrição dos direitos trabalhistas é de 5 anos, em regra, para os contratos ativos, e limitados a 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso não pode também ser abarcado pela norma coletiva, tá? Então, assim, o cara foi demitido hoje, ele tem até 2 anos para entrar com o processo e recebe os últimos 5, contado da data em que ele entra com o processo, não do dia que ele foi mandado embora, tá? É um cobertor curto, o prazo anda junto, sobre isso também não pode, tá? A norma coletiva infringir. Diferenciação discriminatória de salário por conta de sexo, idade, cor ou estado civil, isso também o sindicato não pode interferir, a negociação coletiva. Discriminação aqui nessa empresa, a gente não admite cara de cabelo branco ou de pele vermelha, ou que tá suado, isso não pode acontecer, ou porque ele tem essa opção ou aquela sexual, né? Ou porque ele é cego, porque ele é surdo. Distinção entre trabalho técnico e manual. Aqui eu sou administrador, tenho um valor maior do que aquela pessoa que está trabalhando ali na máquina. Não, isso é proibido, qualquer tipo de ato discriminatório feito por intermédio de acordo de convenção coletiva nesse sentido é ilegal. Trabalho noturno para criança também não pode, tá? Para menor de 18 anos não pode, para jovens, tá bom? Reduzir a idade da aprendizagem também não pode, que é de 14 anos, né? Salvo na condição de aprendiz, é de 14 anos. E a distinção entre trabalhos avulsos, trabalhadores avulsos, né? Que são o portuário, e os trabalhadores permanentes. E agora, e das domésticas também, que estão abarcados aí nesse parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Então, gente, esses são os pontos em que a norma coletiva não pode intervir, tá? Então, podem ficar tranquilos com relação à estabilidade,
com relação aos direitos que você já tem adquirido de melhores condições, tá? Mas essas discussões tratando banco de horas, jornada de deslocamento, os minutos que antecedem a jornada, anteriores à reforma trabalhista, estão sendo validados pelo Supremo Tribunal Federal, que terá que analisar caso a caso, tá? E fico alerta, mais uma vez, de que isso pode ter sido uma bomba, foi uma bomba, efetivamente, aí, né, que vai impactar em milhares de pessoas, em milhares de casos anteriores à reforma trabalhista de 2017, é verdade, mas nós já estamos em 2022, então todas as pretensões já foram veiculadas de quem tinha que entrar com o processo, já o fizeram, porque o prazo, como eu falei ali, né, é de até 2 anos da data da demissão aos últimos 5 anos, o prazo já foi. Então, daqui para frente já era permitido fazer isso, essa inovação advinda aí da reforma trabalhista de novembro de 2017 é no sentido de que o negociado por vocês, categoria, prevalece sobre o legislado, tá? Então a faca e o queijo está na mão de vocês, trabalhadores, e vocês são os instrumentos, você é o instrumento para promover a melhoria que você quer ver na sua relação de trabalho, tá? Então se não tá bom para você, as tochas. Vovó dizia que muitas vezes quando a gente se omite, alguém pior do que nós vai tomar a iniciativa. Então isso é um recado jocoso até, mas ele traz uma verdade muito absoluta, que nós estamos perdendo a identidade de classe enquanto trabalhadores. Os trabalhadores estão perdendo essa identidade de classe. E o caminho reflete invariavelmente em todas as áreas da sociedade. No próprio Supremo Tribunal Federal, que embora seja o guardião da Constituição Federal, a mudança de comportamento e das teses, o raciocínio na prolação dos julgados, ele mudou diametralmente de 4, 5 anos para cá, né? No sentido de que anteriormente ele vinha sempre no sentido de reafirmar os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, e agora por uma impressão de mundo. Não estou falando que ele é ruim ou que ele é bom, é uma constatação, tá? A visão de mundo das pessoas está mudando muito por conta de vários motivos, né? A Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, a tecnologia e o ranço político por vários motivos que não vou citar aqui agora, mas as pessoas estão perdendo essa identidade de classe e não estão se dando conta do quão grave isso é e de como isso é prejudicial para a categoria, é prejudicial para você, é prejudicial para o seu filho, é prejudicial para a sua esposa que está trabalhando numa empresa numa condição deletéria, tá? Então, o recado maior não é esse do pessimismo, e sim o contrário, é usar a diversidade a nosso favor enquanto categoria para que juntos possamos conseguir melhores condições de trabalho. Então é o momento, repito, tá? O vídeo é longo, mas é muito importante, é um assunto muito importante. É o momento de se fazer a revolução sindical, a quarta revolução sindical, como forma de aproximar a classe trabalhadora, reorganizar a categoria para que eles passem a ter identidade de classe novamente, para que assim consigam, ao invés de só manter direitos ou reduzir um pouquinho, a gente conseguir caminhar para frente, né? E conseguir melhores direitos, né? Fazer com que as categorias sejam a modificação que a gente quer ver no país e na legislação. Mais uma vez, a faca e o queijo estão nas mãos dos trabalhadores, que eles têm um poder igual ou maior que o legislador no aspecto trabalhista, para o bem e para o mal. Então, qual é o seu ponto de vista? Como você vai se comportar daqui para frente com essa informação? Que tipo de legislador você vai ser? O pra-frentex, que diz que o empregador ele tem sim que retirar direito e é o trabalho em troca do prato de comida, você está ganhando o salário e tá bom? Ou aquela pessoa que quer usar o trabalho como uma forma de enaltecer e de afirmar os direitos da personalidade para conseguir melhores condições de trabalho? Como foi conquistado lá nos anos 80 e 90, por exemplo. Não misture sindicato com partido político e arregimente os trabalhadores. A hora é agora. Então é isso. Fiquem bem. É uma decisão polêmica, mas positiva, no meu ver, daqui para frente. Cada caso vai ser um caso, todos vão ser analisados com régua pelos tribunais superiores. E é isso. Espero que todos fiquem bem. Um abraço do sempre amigo Luiz Olivieri.